Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da FM Cultura de Teresina. Paulo, ouvintes, de repente é como se a violência e a criminalidade em nosso estado estivessem completamente fora de controle. O que a gente percebe, o que a gente sente de maneira muito evidente, inclusive na pele, na carne, no sangue, é que as armas, não se sabe se legais ou ilegais, porque não são apreendidas, e se são apreendidas, voltam de novo para as ruas. Então, que ilegalidade pode ser determinada para esse tipo de situação, ou que legalidade pode ser determinada para caracterizar esse momento que nós estamos vivendo no estado do Piauí? Armas acima e abaixo. Não existe inteligência que dê jeito em nível estadual, na polícia do estado, nessas armas que transitam em Teresina, sem que haja qualquer tipo de ação no sentido de conter esse trânsito, esse fluxo impune de armas por toda a cidade. Que estado é esse que está se deixando matar sem reagir? Famílias são responsabilizadas como se todos os problemas que nós enfrentamos em razão da violência e do crime fossem por conta dos desajustes das famílias, mas isso não pode ser verdade. O desajuste que nós estamos verificando é no aparelho do Estado, é na Polícia Militar, é na Secretaria de Segurança Pública, é no governo do Estado do Piauí. Porque ao governo compete combater a violência e a criminalidade, colocar com provas os elementos na cadeia, para que nenhum advogado, influente ou não, venha se utilizar de filigranas jurídicas no sentido de colocá-los novamente e rapidamente em liberdade. Portanto, nós discordamos de maneira veemente desta afirmação de que as famílias têm responsabilidade sobre esse desarranjo social no tecido da sociedade piauiense. Absolutamente. As famílias estão sendo vitimadas. Foi mais um caso de assassinato que nós tivemos na tarde desta segunda-feira. Esse senhor, Marcelo, que era um desportista, um empreendedor de uma academia de ginástica em Teresina, muito conhecido por sinal, ele deixa o seu carro na avenida e sai em direção ao seu empreendimento. E no meio da rua, pense bem, no meio da rua, veja na sua mente, mentalize esta situação. Ele é abordado por um criminoso armado que anuncia o assalto, tenta a todo custo lhe tomar a chave do veículo, uma Hilux, e diante da resistência da vítima, ele dispara um tiro fatal. Houve pessoas querendo socorrer o cidadão, mas infelizmente foi tarde demais. Houve esforço das pessoas, a sociedade ela imediatamente aqueceu porque o elemento armado correu, fugiu, ele atirou e correu. E as pessoas de bem estão sendo acusadas de reagirem, estão sendo vilipendiadas depois de mortas. Eu gosto sempre de citar frases de artistas famosos, não é? E me lembro aqui de uma afirmação do Renato Russo que diz o seguinte: vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Que educação? Que Estado? Que pessoas se admitem ser mortas em plena via pública sem reagirem a esse estado de coisas? As pessoas de bem não podem ser acusadas de reagirem. Elas nem deveriam estar sofrendo tal situação, tal violência, completamente fora de controle, completamente dominadas as pessoas na nossa sociedade pelo crime. Não o crime organizado apenas, mas o crime desorganizado. Essas pessoas que andam, como eu disse, acima e abaixo, portando armas, praticando crimes toda semana. O Estado deveria se encarregar de garantir a segurança, e não é o que está acontecendo.
Toda semana pessoas estão sendo assassinadas, crimes de grande repercussão. Semana passada nós tivemos o caso daquela senhora Tânia, não é? Do quintal da Tânia. Agora temos o Marcelo da Medley. Toda semana alguém está sendo morto e ninguém faz nada para conter essa insanidade. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota, como diria Jean-Paul Sartre. É sempre uma derrota. Nós estamos sendo derrotados todo dia, toda semana, perdendo para elementos que afrontam a sociedade, que tiram a vida das pessoas e que mostram o quão incompetente é o aparelho policial, o quão incompetente é o sistema de segurança pública do estado do Piauí. A violência destrói o que ela pretende defender, a dignidade da vida, a liberdade do ser humano. É o que diria João Paulo II, Papa João Paulo II. A violência não é força, mas fraqueza, nem nunca poderá ser criadora de coisa alguma, apenas destruidora. Essa é uma frase de Benedito Croce. E tão logo a falsidade seja desmascarada, a violência nua terá que aparecer em toda a sua hediondez, e a violência derrotada desaparecerá. Essa é frase de um escritor russo, prêmio Nobel de Literatura em 1970, chamado Alexander Solzhenitsyn. E ele dizia também uma outra questão muito interessante que demonstra o quanto nós estamos nos afastando da nossa própria humanidade. Hoje em dia, nós não pensamos muito no amor de um homem por um animal. Nós rimos de pessoas que são apegadas a gatos, a cães, mas se pararmos de amar os animais, não estaremos na iminência de pararmos de amar também os seres humanos? Esta é uma reflexão importante de ser realizada. A situação que nós enfrentamos é de grave desafio. Outro dia eu vi matéria em nível nacional colocando que o Piauí era o estado menos violento do Nordeste. Mas essa é uma comparação que se faz com a violência do Rio Grande do Norte, com a violência de Pernambuco, com a violência de Fortaleza, do Rio de Janeiro e de São Paulo e de outros estados brasileiros. Mas esse tipo de comparação é completamente inócua, porque a violência ela tem que ser aquela que existe aqui. A gente tem que comparar a violência do Piauí com o estado do Piauí, com as condições em que nós vivemos aqui. Será que nós merecemos a situação que estamos enfrentando de não poder sair mais à porta da rua sem o receio de sermos assaltados, um celular, um tênis, um calção? Eu contei outro dia a história de um jovem que foi obrigado às 6 horas da manhã a descer a ponte JK e embaixo da ponte levaram tudo, sua roupa, seus pertences, seus calçados, e o deixaram apenas com as roupas de baixo. E ele foi obrigado a caminhar assim, em via pública, até chegar ao seu local de trabalho e conseguir utilizar-se de um fardamento para poder passar o dia e voltar para casa à noite. E se não tivesse cedido, aquecido aos ditames e determinações destes elementos, teria sido morto, porque eles estavam armados. Armas que, como eu disse, circulam todos os dias e a qualquer momento em Teresina, a qualquer hora. Da vez passada em que tocamos no assunto, nós falamos sobre armas que circulam pela manhã, à tarde, à noite, de madrugada, qualquer hora. E não há absolutamente ninguém que consiga conter esse trânsito, esse fluxo infame de armas e tantas armas que têm roubado vidas em Teresina e no estado do Piauí. Bertolt Brecht, um dos grandes poetas alemães, e hoje me parece até que movido pela tristeza e não pela revolta, mas pela tristeza, porque a gente tem essa obrigação de dar notícias, de comentar fatos. Nós estamos muito poéticos, né? Já citamos aqui vários artistas, músicos, poetas. E o Bertolt Brecht, ele dizia o seguinte: apenas a violência pode servir onde reina a violência, e apenas os homens podem servir onde existem homens. É importante observar que esses bandidos não são mais que homens, e como homens eles podem ser enfrentados e podem ser derrotados. Na verdade, eles devem ser derrotados, devem ser retirados das ruas, colocados atrás das grades, levados a julgamento e punidos pelos seus crimes. É uma questão de poder, a violência. As pessoas se tornam violentas quando se sentem impotentes, que é
o que eles são, estes maus elementos que infestam hoje a sociedade piauiense e que desafiam o aparelho policial, desafiam o sistema de segurança pública e, novamente eu digo, roubam vidas. Eles fragmentam famílias e tentam nos roubar também a esperança por dias melhores, mas certamente não conseguirão. Este é o nosso editorial de hoje. Tony Rodrigues para a FM Cultura de Teresina.